se você fosse desafiada a abrir mão, ter que abrir mão da sua profissão, do seu cargo, da sua ocupação por causa dos seus princípios, você faria isso ou ia continuar corrompida? Pois é dessa situação de uma mulher que deu aulas pra gente quando o assunto é isso que a gente vai estudar hoje. Aperta esse fone de ouvido, senta nessa cadeira, pega papel e caneta, porque você está na série do Visionárias Club, na temporada do Chamadas à Excelência. O Visionárias Club nada mais é, como você já sabe, um lugar, um projeto aqui, um encontro nosso diário, onde eu mostro para você a importância de nós nos conectarmos com mulheres que estão pensando além do seu tempo, que conseguem colocar os pés no chão, mas ao mesmo tempo se posicionar, construir um futuro. E a Bíblia diz isso em Provérbios 4, de 20 a 27, eu quero ler com você. A Bíblia diz assim, filha, e aí a Bíblia fala filho, mas eu tô interpretando para nós. Preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame. Elas darão vida longa e saúde para quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe sempre para frente com toda a confiança e não abaixe a cabeça envergonhada. Pense bem sempre no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Quando eu li esse versículo, né, esses capítulos, eu fui muito tocada a me conectar cada vez mais com mulheres que são filhas do rei, amadas, visionárias e corajosas. E aí eu construí esse legado nosso, essas 4 formas da gente conectar cada dia mais a nossa identidade com coisas que são imutáveis, que não é o caso do nosso cargo. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. O cargo que a gente ocupa é apenas, como eu falei, a ocupação. O lugar temporário que a gente está ocupando, que a gente está fazendo, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu sou arquiteta, eu sou advogada, né? Eu sempre falo, você está arquiteto, você está advogado, porque isso não configura plenamente a sua identidade. Se você não consegue exercer isso, você não tem mais motivo nenhum para estar aqui. Não. Então, o que eu quero que você pense hoje é aprender firmemente com a história de uma mulher que deu aulas quando o assunto é isso. Como a gente tá, né, na temporada do Chamadas à Excelência, a gente tá estudando 30 mulheres que foram excelentes na nossa sociedade. Desde quando o mundo foi criado até hoje, 30 mulheres que deixaram história nessa geração. E hoje nós vamos estudar uma personagem que está em Atos 16. Eu te convido a ler, a se aprofundar sobre a vida dela. Mas o objetivo do Visionárias Club é pincelar sobre a história dessa mulher incrível, dessas mulheres incríveis que a gente tá estudando, sempre ali anotar 1 ou 2 ou 3 pontos da história daquela mulher que você vai executar na sua vida e a gente finalizar com ensinamentos práticos. Então aqui não vai ser diferente. Essa mulher excelente, chamada Lídia, é uma personagem central do livro de Atos 16, como eu te convidei a ler. E o que a gente vê? Muitos historiadores afirmam que ela foi a primeira mulher cristã da história, a primeira a se converter de fato, a primeira a entregar, né, a transformar algo que não era apenas uma religião, como as pessoas acreditavam antigamente, num estilo de vida. E aqui a gente vê a intensa devoção, a intensa entrega dela, porque ela orou, ouviu e obedeceu. Então, ela nos ensina 2 lições fortíssimas e eu quero que você preste atenção nesses 2 ensinamentos e depois mergulhe lá na sua Bíblia sobre Atos 16. Fala lá do cristianismo de Filipos, na Macedônia, então é muito interessante você estudar a história dela. A primeira coisa que eu identifiquei na história dessa mulher, dessa história profunda de Lídia, é que como a gente se sente quando a gente é a pioneira no que a gente faz. Quando a gente vê a história dela, a gente vê que ela foi a primeira, de fato, assim, alguns historiadores falam que ela foi a primeira mulher, de fato, a ser cristã, a se converter ao cristianismo, a viver intensamente aquilo ali. Muitas de nós achamos que o cristianismo ele é só ir à igreja no domingo, dar um beijinho nas irmãs e ir embora na segunda-feira eu faço o que eu quiser da minha vida. Ela mostra pra gente que o cristianismo, ele vai além apenas daquela visita básica que a gente faz no domingo, mas ele se transforma num estilo de vida. E ela foi convidada a ser a primeira mulher a fazer isso. Então ela não tinha referências, ela não tinha um plano a seguir, ela não tinha um passo a passo, ela não tinha o que fazer, como se projetar para aquilo. E ela teve que construir com base no relacionamento dela com Deus, a própria caminhada dela. E agora eu te pergunto, como você faz quando você é convidada a ser a primeira a fazer alguma coisa?
Seja no seu ministério, ai, fulano, eu gostaria que você abrisse uma célula, eu gostaria que você abrisse o culto. Nenhuma mulher ainda fez isso, mas eu vou te dar essa chance. Às vezes a gente acha que porque ninguém nunca fez, a gente também não é pra gente fazer isso. A gente vai estar indo contra aquilo que Deus nos direcionou, quando na verdade, às vezes, Deus está permitindo que você seja a primeira, aquela que vai abrir aquela situação, aquela que vai cortar o mato, como a gente brinca. Deus está permitindo você ser essa mulher, justamente para que outras mulheres que venham depois de você se inspire, se admire você, se consiga olhar para sua trajetória e trilhar um caminho parecido com o seu, ou similar ao seu, ou se inspirar de alguma maneira. E finalizando esse primeiro ponto, eu vi uma história esses dias nessas redes sociais, apareceu pra mim um vídeo de uma moça que é piloto de avião já faz acho que uns 10 anos, só que ela é nova, ela tem tipo 20 e poucos anos, e ela fala, gente, acho que ela vai fazer 30 agora, ela fala, gente, olha, eu sofri muito na minha época porque não tinha nenhuma piloto mulher, e isso foi um grande conflito pra mim, porque meu pai já era piloto, mas ele só tinha amigo piloto homem, e aí aquilo foi construindo em mim uma grande dor, do tipo, eu quero seguir essa carreira, mas não tem ninguém que eu possa me inspirar, o que eu faço? Aí ela falou, tomado de uma sensibilidade, o meu pai resolveu ir pra um evento e me levar junto com ele, e aí nesse evento tinha uma das poucas pilotos mulher que ele conhecia, e aí ele me apresentou ela contou a história dela, e eu fui muito inspirada, aquilo mudou a minha vida. Aí daquilo ali eu decidi que eu queria ser piloto de avião. Eu me arrepio de contar essa história, porque esse pai, tomado de uma sensibilidade, de uma dor que ele não sabia qual era, porque ele era homem, privilegiado, então ele não fazia ideia do que era essa dor. Mas ele se compadeceu daquela situação e promoveu aquele encontro, e aquilo mudou o destino da filha dele. Então pense comigo, imagina se você for alguém que vai mudar o destino de uma menina, de uma mulher, às vezes de uma jovem que tá perdida, que não sabe o que fazer, mas que você tomou aquele caminho, que você decidiu, que você abriu mão de algo, você decidiu ser aquilo ali, e às vezes você foi a primeira a fazer aquilo e abre um horizonte de possibilidades para aquela mulher. Então a Bíblia diz que uma vida vale mais do que outras 1000. Às vezes Deus está querendo que você seja a pioneira, a primeira no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja, não para surtar, não para enlouquecer, mas para abrir um caminho para quem vier depois de você. Então a história de Lídia, ela é muito linda. Por causa, primeiramente por causa desse ensinamento, e segundamente, como a gente sempre tem, esses dois pontos, não posso deixar de passar, é que a Lídia, a Bíblia conta que a Lídia ela era uma empresária do ramo de tecidos de luxo. Isso aqui é muito importante da gente prestar atenção, porque quando ela se converte ao cristianismo e ela entende que o cristianismo não era apenas uma religião, mas um estilo de vida, ela combate, ela entra em conflito com a maior religião da época, que era o judaísmo. Então, diante daquela situação, ela começa a ser motivo de chacota, as pessoas começam a dar risada da cara dela, e aí eu quero enfatizar novamente a primeira pergunta que eu fiz pra você nesse vídeo. Se você tivesse que abrir mão da sua ocupação, da sua empresa, do que você ocupa, para continuar cumprindo os seus princípios, o que você escolheria? Ela escolheu cumprir os seus princípios e continuar sendo essa empresária que ela era. Mesmo diante de situações onde ela perdia clientes, onde ela era motivo de chacota, onde as pessoas riam da cara dela. Se hoje você ser mulher e falar sobre os seus princípios, a internet já vem te linchar achando que você tá pedindo a opinião deles pra isso, imagina naquela época onde as mulheres eram meramente objetos. Então, diante daquilo, ela foi muito confrontada, ela podia mentir, ela podia falar, não, isso aqui é só uma coisa que eu me aventurei, mas agora eu já voltei para nossa religião oficial aqui, da Macedônia, então venham comprar comigo, venham fazer negócios. Não. O Chamadas à Excelência, ele nos convida a sermos excelentes com o que a gente tem em mãos, que é uma das perspectivas mais erradas do mundo. O mundo nos diz que a gente, para ser excelente, a gente precisa do iPhone 16, do MacBook Pro Air Max e de última geração. E Deus nos convida a sermos excelentes com o que a gente tem em mãos, fazendo o que a gente pode agora. Se você não tem um iPhone 16, mas tem um iPhone X, um iPhone 11, um iPhone 9, sei lá, não tem um MacBook Air Pro, mas tem o seu notebook da Asus ou o que seja, faça com que você tenha em mãos agora. Faça com que você
pode agora. Isso é ser excelente. A Bíblia finaliza isso, diz que quem é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então aqui é um convite para que a gente venha olhar para a nossa realidade ainda hoje. Então você sabe que a gente está nas 30 séries e cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essas mulheres. Está nos convidando a duas coisas. A primeira, o que será que a gente tem que ser a primeira? No que mais a gente tem que se envolver para conseguir inspirar outras pessoas? E segundo, será que nós estamos sendo excelente em servir a um cristianismo real, que é um estilo de vida, e a gente deixa claro para as pessoas isso, ou será que a gente tá sendo um cristão 007, uma cristã 007? Eu tava escutando uma pregação esses dias e o pastor falou assim, olha, se os seus vizinhos não sabem que você é cristão, então você não é cristão. Porque se tem alguém que pode dar um testemunho real de quem você é, são os seus vizinhos. Eles escutam os gritos que você dá, as músicas que você ouve, a hora que você sai, a hora que você volta, quem você leva na sua casa, as conversas que você tem. Então é importante você pensar exatamente sobre isso. Quem você tá influenciando com o seu comportamento, ou não tá influenciando ninguém, ou pelo contrário, está influenciando só as pessoas pro mal. Ok? Esse foi mais um Visionárias Club. Como eu te falei, dia 30 de abril é o meu aniversário. Se você não pode estar perto de mim para me dar um abraço, um beijo, pra gente estar ali, né, juntas nesse momento especial pra mim, que eu amo fazer aniversário, você pode me presentear com a curtida nesse vídeo, com o compartilhar desse vídeo para pelo menos uma mulher que vai ser, assim, tremendamente abençoada por causa desse vídeo, desse compartilhamento que você vai fazer. Seja um canal na vida das mulheres. Um beijo no seu coração, até a próxima.